Então, vamos lá. Sou o CC William. Vou transmitir essa live pelo canal CC William e pelo canal Caminho do Karatê para conteúdo para a comunidade online Caminho do Karatê que você acessa pelo site caminhodokaratê.com ou ccwilliam.com. Lá você vai ter acesso a muitos artigos, você vai ter acesso aos meus cursos, e-books e a comunidade online Caminho do Karatê, onde você vai aprender o Karatê do zero ou aprimorar o Karatê para aqueles que já praticam, certo? Então eu falo sobre o Karatê como caminho de vida. Então eu vou falar sobre as aplicações práticas do Karatê para a sua vida, como o Karatê pode colaborar na sua coordenação motora, na sua flexibilidade, como vai ajudar no desenvolvimento no seu trabalho, se você trabalha no escritório, por exemplo, como os exercícios do Karatê, ele vai ajudar a prevenir doenças como o LER, lesão por esforço repetitivo, a tendinite, como que você vai controlar os seus impulsos ali de raiva, por exemplo, como você vai canalizar a sua energia para viver melhor, certo? Então, quem tiver interesse em se aprimorar no Karatê como modo de vida, a comunidade online Caminho do Karatê é o melhor lugar para você, tá? Se você quer aprender o Karatê para competição, lá também vai ter muitas dicas. Se você quer aprender o Karatê para fortalecimento, flexibilidade, etc, tá? Então, e para aprender também sobre a filosofia e a história do Karatê. Beleza? Então, hoje eu vou gravar um vídeo, vou gravar um treino meu. Vou treinar aqui com vocês, que vocês podem treinar junto comigo, mas depois vamos espontaneamente ou fazer mais algumas atividades aqui e a gente vai conversando também, certo? Talvez eu pegue um livro ali. Eu já fiz a leitura completa do livro, não esqueci o nome, mas vou pegar aqui, do Sensei Hélio Aracaki, que é Adolescente com Atitude Karateca. Esse livrinho aqui, de Sensei Hélio Aracaki, eu fiz a leitura completa com comentários. Já fiz a leitura completa com comentários do livro Ki e o Caminho das Artes Marciais, de Kenji Tokitsu. Fiz a leitura em lives e a compilação dos vídeos vão ser disponibilizadas aos poucos. Tem muito texto ali sobre o livro Tao Te Ching do Bruce Lee, Guia Prática do Karatê, do Kanazawa, Karatê no Modo de Vida, do Shifu Nagoshi, Karatê Kyohan, do Shifu Nagoshi. Depois vou fazer o review do livro do Ryoto Mashida, Código Samurai. Comecei a leitura em live também, vou fazer a continuação e depois disponibilizar os vídeos do Caminho do Guerreiro e muitos outros, E o meu favorito é esse livro aqui, não é a capa original, mas é O Verdadeiro Caminho do Karatê, de Gotoku Tagnin. Esse é o meu favorito. Também tenho aqui Karatê Vital, onde eu já comecei a leitura dele também, em live, e vou produzir vários vídeos, porque ele é um livro muito prático, Na verdade, em lives eu já corri todo aquele livro ali, mas eu queria trazer nas palavras do mestre Oyama também, Então eu comecei Karatê no ano 2000, com o Shihan Marcos Ribeiro, da Associação Ribeiro, de Karatê Genskai. Pude ser graduado pelo Shihan em 2008 e depois segundo Dan. Hoje eu estou na Federação de Karatê Kyokushin Budokai. Me formei em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco, fiz algumas pós-graduações como Antropologia, Psicologia do Esporte, Ensino de Filosofia e outras disciplinas aí, que depois eu vou lembrando. Certo? Então vamos lá?
começar alongando o braço. Ichi, san, shi, go, ro, shi, hat, kyu, kyu. O braço. Ichi, san, shi, go, ro, shi, hat, kyu, kyu. Puxei o braço para trás. Ichi, san, shi, go, ro, shi, hat, kyu, kyu. Parei para o outro lado. Ichi, san, shi, go, ro, shi, hat, kyu, kyu. Vamos lá atrás, entrelaça os dedos. Ichi, san, shi, go, ro, shi, hat, kyu. Para frente, Ichi, San, Shi, Go, Go, Shi, Hat, Kyu, Kyu, cima, Ichi, San, Shi, Go, Go, Shi, Hat, Kyu, Kyu, Ichi, San, Shi, Go, do outro lado, Ichi, San, Shi, Go, Go. Relacei os dedos aqui. Ichi, San, Shi, Go, Go, Shi, Hat, Kyu, Kyu. Pois uma mensagem ali para coloquei a live aqui. Duas vezes para um lado, duas vezes para o outro. Ichi, ni, san, shi, go, do, shi, hat, kyu, kyu. Solto, ichi, ni, san, shi, go, do, shi, hat, kyu, kyu. Por cima, alternado. Ichi, ni, san, shi, go, do, shi, hat, kyu, kyu. Embaixo. Ichi, ni, san, shi, go, do, shi, hat, kyu, kyu. Voltei aqui os pés. Ichi, ni, san, shi, go, do, shi, hat, kyu, kyu. Voltei uma perna sobre a outra. Ichi, ni, san, shi, go, do, shi, hat, kyu, kyu. Troquei o lado. Ichi, ni, san, shi, go, do, shi, hat, kyu, kyu. Peguei aqui no pé. Esse pode dobrar um pouco. Ichi, ni, san, shi, go, do, shi, kyu, kyu. Troquei. Ichi, ni, san, shi, go, do, shi, hat, kyu, kyu. Aqui só um pouquinho. Desci. Ichi, ni, san, shi, go. De um lado. Ichi, ni, san, shi, go. Do outro. Ichi, ni, san, shi, go. Abre mais embaixo. Ichi, ni, san, shi, go. De um lado. Ichi, ni, san, shi, go. Do outro. Ichi, ni, san, shi, go. Segura. No começo do treino a gente faz essa forçadinha e voltar. Geralmente a gente conta 10. E no fim do treino, geralmente a gente faz direto, sem a forçadinha, né? A gente só segura. Por quê? No início do treino a gente está ativando ali a musculatura, né? Para executar os movimentos. E no final a gente está relaxando, né? Se no começo a gente força muito e relaxa demais o músculo ali, com o alongamento, a gente acaba perdendo força na hora do treino, ao invés de ganhar força, né? Então, o alongamento antes do treino ele deve ser mais rápido, mais efetivo, né? E o final do treino, sim, aí é um alongamento mais para relaxamento. Então, pré e pós-treino deve ser feito dessa forma. Às vezes aqui no dojo a gente faz até uma massagem ali, né? Faz um alongamento com ajuda, né? Fez movimentos, pegar o colega pelas costas aqui, alongar, né? Estender a coluna, puxar as pernas, chacoalhar um pouquinho, às vezes até massagear um pouco, dependendo da intensidade do treino, né? Tem treino que a gente faz um alongamentozinho ali, tá 100%. Tem treino que a gente força mais, né? Beleza. Então, vou fazer
fazer o seguinte, vamos pautar pelos cadastros. Vamos começar pelo... E aí os cadastros vão ser do Karatê Kyokushin. Depois, a gente vai se basear por outros estilos também, mas aí eu vou pegar auxílio dos livros ali. Por quê, né? Porque eu sou formado pela Federação de Karatê Kinshikai até segundo dan. E aí, eu passei para a Federação de Karatê Kyokushin Budokai, onde eu fiz uma adaptação. Então, com propriedade, eu posso falar do Karatê Kinshikai, que eu pratiquei por bem mais de 10 anos, e o Karatê Kyokushin, que é o que eu pratico agora, é onde eu tenho mais propriedade. Então, no Karatê Kyokushin, a gente começa assim, né? Da postura recodante. Daí eu sou o Ichi. Yoi. Então, aqui o sanduíche a gente começa. Sem curso da esquerda para a esquerda. 1, 2, aqui. 2. Para trás. Sem curso da esquerda para 2 aqui. 4. Esquerda para 100. Primeiro agora. Sem curso estudante 2 aqui. 1, 2, 3. Primeiro. Esquerda para sem curso estudante. Avançou. Sem curso estudante esquerda para avançou. O meio agora, sempre estudante da Barai, 2 aqui, 1, 2, que ai, e por trás, 1, passou, 2, para trás, 2, osso. Beleza. Então vamos praticar essa virada aqui do início, tá? Então vai ser o seguinte, já passei esse live, já passei outros vídeos, mas vou repassar, que aí a gente vai passando cada. Então aqui é o seguinte, para mim, para a minha esquerda, tirar a perna esquerda do chão, eu vou pôr o peso na perna direita, tá? Então, se eu for para a direita, eu ponho o peso na perna esquerda. Parece contra-intuitivo, mas não é, tá? Se eu quero tirar essa perna do chão, eu tenho que pôr a força nessa. Beleza? Eu posso só fazer assim? Posso. Mas não vai ser da forma mais perfeita, mais bela, mais efetiva, tá? Então eu ponho o peso na perna direita, querendo ir para a esquerda, tenho a liberdade de movimento com a outra perna, e aí eu deixo a perna aí, e depois disso eu giro, tá? E esse giro eu vou fazer pela ponta dos pés, deixar o calcanhar girar. Beleza. Então, dito isso, quem for acompanhar os outros vídeos, eu já expliquei isso antes, já fiz mais vezes esse movimento, tá? Então, da postura recordante, quando eu for transformando a posição das pernas, eu já vou transformando a posição das mãos aqui. Então, a mão esquerda já vai ali sobre o ombro, perto da orelha, e a outra mão já vem à frente do corpo. Então, 1, 2, certo? Beleza, vamos executar esse movimento 5 vezes. Ichi. I. Sama. Chi. O. Então, feito o exemplo do estudante, agora a gente vai avançar com isso aqui. Para esse avanço, a gente vai colocar o peso na perna da frente, uma vez que eu quero mover a perna de trás. Põe o peso na perna da frente, aproxima a perna de trás e deixa ela avançar. Então, vou vir aqui, já medi a distância. A distância que eu estou dessa base é a distância que ela tem que ficar na próxima, tá? Então, põe o peso na perna da frente, põe o peso caminho, e aí observa que a altura da cabeça não pode mudar.
Por isso, quando essa perna chega aqui, ela está dobrada. Avancei, 2. Certo? Beleza. Vamos executar esse movimento 5 vezes. Pitch. Bi. Sam. Chi. Go. Então, agora vamos fazer. A gente vai calma, eu vou ter mais espaço para executar e vou fazer com mais força, tá? Quando a gente treina o kata ou o kihon num local mais fechado, com menos espaço, a gente pode praticar dessa forma. Aí eu puxo a perna, avanço na frente. E eu fico no mesmo quadradinho ali, tá? Beleza? Então, o que eu faria é isso. 2, vou fazer. Tá? Vamos simplificar. Espaço muito pequeno, dá para ser utilizado em qualquer lugar. Muito bem. Vamos lá. Então, como a gente vai fazer agora mais rápido, tá? Mesmo? A gente vai. A ideia é repetir isso até ficar fácil, ficar tranquilo, né? Então a gente vai fazendo devagar. Depois que a gente pegou bem esse movimento, a gente começa a fazer rápido. Não vai sair exatamente igual, porque quando a gente faz lento, a gente tende a, por exemplo aqui, né? Coloquei o peso, joguei o pé direito. Trouxe. Quando faz rápido, a gente não divide esse movimento, faz tudo de uma vez. Tá? Mas isso vai ajudando na consciência corporal. E quando a gente vai executar mais rápido, a gente consegue aplicar esses conceitos lá, tá? E aí a ideia é fazer cada vez mais rápido, tentando não perder o equilíbrio. Tá. Pitch. Pitch. Go. Pitch. Pitch. Beleza. Então, estando aqui, vamos fazer a volta, tá? Vamos começar daqui. Então, para mim ir para trás agora, o peso está na perna da frente, certo? Eu vou transferir o peso para a perna de trás, quase fazendo um Kokutsu e um Nekoashitachi. Então, o peso que está bem na perna da frente, transfiro o peso para a perna de trás, jogo a perna, tiro. Se no Zenbutsu Dachi eu tenho essa distância, a perna de trás está na distância do meu braço de trás, perna direita na distância do braço direito, perna esquerda na distância do braço esquerdo. Então, quando eu afasto, a perna fica na mesma distância. Eu faço o movimento até aproximar, mas ela fica sempre na mesma distância aqui. Tá? Quando eu finalizo o movimento. Beleza? Então, se eu estou nessa distância aqui, quando eu trago a perna para cá e giro, eu tenho que ter a mesma distância aqui. Para isso, eu tenho que cruzar essa perna aqui.
perna da frente tem que cruzar com a perna que ficou atrás e inverte. Ela vai ficar na frente, mais à direita. Então aqui, estou com a perna direita à frente, né? Tem esse espaçamento entre as pernas, trago a perna para cá, tiro, tem esse mesmo espaçamento, mesma distância, perna direita na frente ainda. Tá? Então, para mim fazer essa transição, eu transfiro o treino para cá, o movimento do braço já vai ao mesmo tempo, e quando termino, eu já faço o movimento final ali. Tá? Quando eu giro, eu já termino o dedo abaixo. Certo? Beleza. Vamos executar esse movimento 5 vezes. Mi, sam, shi, to. Vamos começar por lá. Ich, sam, shi, to. Aqui. Mais para cá. Então, vai ser feito esse vestido abaixo, 8, tá? Tá. Então, estou aqui no solto, certo? 8 aqui. Pegar uma boa marcação. Então, girei. 1, 2. Tá? Pitch. E. Sam. Shi. Bom, vamos executar mais rápido agora. Pitch. Ni. Sam. Shi. Go. Então, basicamente, a gente destrinchou os primeiros movimentos aqui. Vou fazer uma base mais curta. 1, 2, 3, 4. Então, mesma defesa, mesmo ataque. Vai criar o som no pitch. Então, 1, 2, 3, 4. E agora eu vou para o meio, tiro a perna da frente, trago para o centro do meu jogo e defesa na baralho. Certo? Então, sempre segredo. Mi, sam, shi, go. Vamos alcançar os 4 socos, que é utilizando a teoria que a gente já especificou, tá? Pitch, sam. Que é, tá? Pitch, mi, sam, shi, go, do, pitch, ha, ki, perna por trás e giro. Então, o princípio é o mesmo. Estou de frente para lá, Zen Kutsudachi, pois aqui, a perna da frente está bem dobrada. Então, o peso da perna da frente está 60, 40, mais ou menos, né?
Então, eu vou transferir mais peso para a perna da frente. Faço como que um pouco de estudante ao contrário, aqui invertido. Giro. Sempre coloco a perna aqui. Eu quero movimentar o deixo mais ou menos sem peso, né? Eu giro, ponho o peso na perna e inverto, tá? E assim eu consigo girar. Beleza? Então, a perna, nesse movimento aqui, a perna está dobrada, permanece dobrada. Tá? Então, ela está com mais peso, ela vai continuar. Girei, trouxe a perna. Agora, a perna que está lá para trás, quando eu girar, vai ser a perna que vai ficar flexionada. Girei, tá? E aí, esse movimento fica por último, porque é o que vai me dar velocidade para finalizar o movimento aqui, tá? Então, olha só. Estou executando dois aqui. Quando eu vou girando aqui de costas, já vou ajeitando os braços, tragem, firmeza. Ni. Sam. Shi. Go. Errado, vamos lá. Mais rápido. Sam. Shi. Go. Beleza. Então, com esse movimento, a gente pega todo o resto, né? Aí, sem possibilidade de parar. Avançou. Lá atrás. Chegamos aqui no meio. Girou por trás. 1, 2, 3, 4. Meio da barragem. 1, 2, 3. Girou. Avançou. Girou. Avançou. E a gente tem o catar completo. E aí a gente tem uma esquerda, direita, meio, esquerda, direita, volta, esquerda, direita. Sempre que eu estou, vou começar aqui, sempre que eu estou nessa área aqui, a mão na frente e a perna na frente que vai. Quando eu vou para o meio, a perna na frente, lá no final, tem a perna de trás e a mão de trás e puxa. Cheguei aqui, mão da costela, perna de trás e puxa. Quando eu estou aqui, mão do estômago, perna da frente. Esse é o Taekwondo Sonoite. O cara que a gente cai, pelo kata, chama Kimon Shonan, tá? Beleza. O Taekwondo Sononi é o mesmo kata com o soco à altura do rosto. Então, a defesa na mesma altura, Benamarai, o soco é o coisa aqui de Odan. Então, o Benamarai, ele é uma defesa que comumente é dito que ele é uma defesa de Maegeri. Maegeri, chute frontal. Tá? Então, esse é o Maegeri. Beleza. Pode fazer o Maegeri perna para frente, Maegeri para trás. É o chute frontal do karatê. Aí, hoje, muitos já falam, e com razão, que o Maegeri não é Bedamarai. Muitos hoje falam, até com razão, que Bedamarai não defende Maegeri. Porém, tem as suas formas, né? Mas beleza. Por exemplo, se eu chute frontal, né? O chute vai com força e velocidade, a canela tem mais força do que o osso do antebraço, a perna tem mais musculatura, tem um músculo mais forte que os braços,
A nossa perna já é metade do nosso corpo, a gente pode pensar dessa forma, né? Então, a força maior é de quem chuta do que quem defende com o braço e dá o soco. Sendo assim, se diz, não se defende Maguari com Pedambará. Até circula por aí o vídeo de um lutador no octógono que foi defender assim, colocou o braço na frente, o outro chutou e o braço quebrou. Acontece que o Pedambará não é colocar o braço na frente do chute, ele é uma tirada, né? Se você não recebe o impacto inteiro no braço, ele não vai precisar oferecer a resistência, tá? Beleza? Mas, ainda assim, não é a melhor forma de defender. Você ainda vai sempre correr o risco de se machucar, de quebrar o braço ali, trincar, ter alguma lesão, por menor que seja, né? Mas acontece que é uma das formas que a gente usa, pelo menos para treinar no jogo. Quando eu vou executar essa defesa, eu explico todos os riscos e a gente treina de forma mais leve. Mas o jeito melhor de defender um Maigeri é pelo lado oposto. Seria melhor se tivesse alguém aqui para fazer comigo, mas eu vou explicar da melhor forma possível. E vocês sua imaginação. Depois, quando eu for compilar o vídeo, eu tento encontrar um vídeo treinando com alguém. Então, se treinando com alguém aqui, né? Eu afasto aquele treinando barra. Se eu treino tirando desse lado aqui, vai ser o antebraço, né? Batendo o osso e tudo mais, na canela do adversário ali. O que seria melhor? Se o chute está vindo desse lado aqui onde eu estou chutando, o que seria melhor para eu defender? Sair do lado oposto e tirar. Eu posso fazer o que está parado, completo. Posso incrementar, acrescentar aqui uma pegada de perna, posso tirar com a mão, só que aí vira outro movimento, outro golpe, né? Outra defesa. Mas saindo de lado, eu tiro. A esquiva já seria a defesa, né? Já seria uma defesa. O Pedambará seria uma garantia de que o chute não vai me atingir ali. Tá? Então, assim, a melhor forma de defender um frontal com a defesa do Pedambará é indo para o lado oposto. No caso, eu chuto aqui. Quem vai defender, sai para cá e defende com a mão oposta. Tá? Então, vai dele, a pessoa sai para o lado de cá e defende com a mão oposta. Então, se alguém me chuta com a perna direita aqui, eu saio para a esquerda, fazer o movimento conforme eu saio para a esquerda e defendo o Pedambará. Tá? Essa seria a melhor forma de braço oposto aqui. Tá? Se for frontal, eu gosto, mas eu tenho que fazer um movimento mais entrando aqui pelo Pedambará, mas com todo aquele risco que já foi falado aqui. No Kimoibol, Samon Comitê, e com o comitê, a gente treina lá para ele, né? Fazendo Pedambará, ou coisa aqui, viajando também. Mas esse exercício combinado, ele serve mais para memorização, coordenação motora, percepção de distância e a aplicação do movimento de Kibon individualmente com o colega ali, com o adversário, né? Então, é um exercício, não é exatamente o que se faz na luta, né? A gente treina
um movimento que ali parece, eu poderia dizer, é exagerado, que nos ajuda a criar consciência corporal, né? É um exercício físico, cria consciência corporal, coordenação motora, e ajuda nos movimentos do combate, tá? Então, não necessariamente é um movimento de defesa efetiva para o combate, mas é um exercício que ajuda no combate, tá? Esse movimento de puxar o Richter ajuda a colocar a escápula no lugar, a corrigir o movimento aqui da postura, né? Ajuda a fazer esse movimento de quadril. Uma coisa é estender o braço, outra coisa é puxar um braço enquanto ele estende o outro. Então, eu automaticamente forço mais movimentos de quadril. Quanto mais eu ponho o cotovelo para dentro, mais eu corrijo a postura aqui do ombro, a postura do tronco aqui, ficar mais ereto, né? Mais em pé. A postura de luta, por exemplo. Realmente, quem luta mais distante na forma de lutar de entrada e saída rápida, luta com as pernas abertas, se movimentando bastante, certo? O centro distante é bem destacado, assim. De piedade, do puxinho mais fechado, duas pernas dobradas, mão protegendo a costela, e ali é um branco mais ou menos do queixo. Né? Mas, se eu quero lutar mais distante, eu abro mais a guarda. Se eu quero lutar mais perto, eu fecho mais a guarda. Geralmente, as lutas acontecem mais de perto. Né? Brigas de rua, elas começam na discussão. Né? Acontece o seguinte: quando há uma discussão, um desentendimento, uma estufada de peito, ali o conflito já começou. Né? Então, se o conflito já começou, você já poderia fazer a guarda de luta, porque a agressão já foi iniciada ali. Né? Por que as pessoas geralmente não fazem? Porque visualmente, quem ergue os braços é quem chama para briga. Né? O que seria o melhor numa briga de rua? Eu estou falando isso porque eu falei do que rola, falei do que funciona e do que não funciona, né? Do que é efetivo e do que não é efetivo. O que geralmente seria bom para fazer na rua? Você que já sabe, você que já treina, põe o pé para trás, não necessariamente você precisa já flexionar, como se você estivesse lutando, e ergue as mãos como apaziguando a situação, certo? Aqui você tem uma guarda, como uma guarda do boxeador aqui, e você já tem uma postura de luta. Se está aqui, onde você está em situação de apaziguar, calma, não é bem assim, você pode afastar, você pode defender, né? Você tem aqui as mãos para defender, e você já tem um guarda para atacar. Tá? Beleza. Então, aqui, quando de igual para igual, né? Aí você tem esse artifício aí. Então, ou seja, né? A gente treina uma base bem aberta, pés bem flexionados e luta com uma perna mais fechada. Ou aqui de uma movimentação maior. Diferente de fazer isso, certo? Mas fazer isso dá uma coordenação motora e consciência corporal suficiente para quando você estiver aqui, você fazer as defesas e os ataques, né? Tirando bem o quadril. Aí você faz os socos aqui que você nem percebe de onde você tira, né? A coordenação motora e a percepção de movimento. Aí, a partir daí, você assiste um vídeo
de alguém executando o movimento, você consegue ir lá e executar também, porque previamente você já fez certos movimentos que te... Por isso que, literalmente, a tradução do Kihon é fundamentos. A gente poderia dizer também a base. Né? Então, o Kihon é a base de toda a técnica. É o fundamento de toda a técnica. Tá? O Kata é uma compilação desses fundamentos. É uma junção de fundamentos para a gente exercitando uma sequência completa. E é isso que a gente fez aqui. Então a gente tem o Kihon. A gente treina lá parado ali, né? Então aqui, ó. Treino aqui, treinando parado. 1000 vezes. Aí eu vou treinar o Idogate. Treinando parado. 1000 vezes. Aí eu vou aqui, 1000 vezes. Aí eu vou pro Kata. Daí eu sou no It. Então aqui. O exercício do Kihon, o exercício do Kata, está bem descomplicado nos Kihons, e tudo isso serve como base para o comitê, para a luta. Tá? Beleza. E isso a gente só fez o primeiro Kata. Do Karate Shotokan, o Renya Shodan, ele é similar ao Yansan no Ichi do Kyoshin. Basicamente é Tedanbarai, soco, Tedanbarai, no Kyoshin, Kokutsudachi, Tetsui, soco. No Shotokan, ou no Karate sem contato, é um Tetsui para baixo, né? Então, em vez de fazer um Kokutsu, fazer um Tetsui lateral, né? Para baixo. No Kyoshin, aqui trabalhar e avanço eu dou aqui 3 vezes. Deixa eu tocar. É basicamente a mesma coisa, né? Você trabalhar. Aí quando eu for fazer o Jodoki, cada Jodoki que eu avançar, eu abro a mão. Certo? Aí eu executo, porque trabalhar aqui, depois eu ia até chegar aqui, no Shotokan, e Shotokan chute. E a mão. No Kyoshin, um pouco de sudeste. Tem uma levantadinha do ponto do pé. Não há chute. E por que esse kata, o karatê que ser contato da linhagem do Kishifu Nakoshi e do outros também, né? Como Kenamaru, por que se abre a mão antes de executar o próximo movimento? Porque esse movimento aqui, ele não é só uma defesa de bolsa, né? Pode ser uma pegada de braço e um quebramento. Tá? Isso seria uma aplicação. O próprio Tedanbarai, ele não é só uma defesa baixa, né? Então, alguém que pegou meu braço, eu tenho dois movimentos a fazer. Um é puxar o braço. Alguém pegou meu braço e eu torcendo, puxo, que é um movimento natural dele. O outro é um movimento de tirar. Então, não só eu bato o braço, nem só eu puxo, mas os dois ao mesmo tempo. Então, alguém segurou meu punho, eu tiro dessa forma. Segurou meu punho, eu tiro dessa forma. Né? No movimento do Renya Shodan, também uma pegada de punho, eu tiro, torcendo e girando o braço. Alguém pega no punho aqui, eu torço e tiro da pegada. Então, não necessariamente ele é só uma pancada. A aplicação, por isso que é o fundamento para diversas outras coisas. Né? Alguém pega no braço, eu tirei, coloquei. Então, aqui no tim, né?
mesmo, pelo menos. Né? A defesa aqui, né? Chutou o chute. Aqui, a defesa de soco. Né? Ao mesmo tempo, né? Um golpe no rosto. Né? O movimento do que eu tinha, que não vai lá embaixo, tiro, faço circular aqui. Por exemplo, um agarre, eu posso tirar, passando a mão por cima do braço, alguém que está me segurando aqui, trazer, né, para cá. Aí eu uso os dois braços, como por dentro, por exemplo, né, uma pegada, uma torção. Por quê? Né? A gente sempre faz esse movimento aqui, certo? Mas aí, a partir daqui, você adquire consciência corporal para executar uma pegada, para tirar uma pegada, um enforcamento, né? Ou até uma defesa. Porque o que é esse movimento aqui, né? Você traz a mão à altura da orelha, continua o movimento aqui, ó. É um golpe. Né? A mão só acompanha e a partir daqui você puxa. Então, chutou, ataque. Não chutou, defesa. Então, assim, o Kihon tem várias aplicações. O kata também você consegue fazer várias interpretações acerca dos mesmos movimentos. E assim a gente vai estudando karatê, né? Essa forma que eu fiz no treino ali do kata é como eu faço, tanto para aprender como para treinar, principalmente em espaços pequenos, né? O dojo aqui é espaço pequeno, que eu uso mais como uma forma de ensino individual, né? 1 a 1. E que é como eu acho mais efetivo o ensino. Eu gosto de ter mais gente, mas ao mesmo tempo, quando você pega uma pessoa ou poucas pessoas, a gente observa um desenvolvimento muito maior. A gente perde no comitê. A gente perde. Acaba que eu tenho que ser um colega de comitê de todo mundo, mas assim, aqui é dessa forma que a gente tem que adaptar os movimentos para espaço público. E é assim que eu tenho. Quando eu vou treinar o kata, eu pego parte por parte, vou fazendo ali até aprender, até ficar bom. Ou eu separo ali, faço 5, 10 vezes cada um e vou progredindo o treino. E é assim que eu faço com meus alunos também. Fazendo passo a passo, vou passando esses fundamentos, depois eu faço o kata completo. E aí o kata vai ficando muito melhor. Essa forma de treinar é muito boa. E aí a gente tem a forma de treinar o kata do começo ao fim, fazendo o kata ali repetidamente, dividindo em etapas, treinando etapa por etapa e treinando e aprendendo as aplicações. Certo? Quando tiver alguém disposto a treinar comigo aqui, fazer as lives, gravar os vídeos, aí a gente vai ter mais material, vou ter mais material para disponibilizar. E por enquanto eu vou fazendo sozinho, né? Porque a ideia também é as pessoas poderem treinar em casa, aqueles que não têm nem dojo, nem um colega de treino, treinarem sozinhos e depois, quando tiver condição, apoio, colegas, a gente vai treinando junto. Quem tiver disponibilidade, pode vir aqui no dojo, conta ganhar, a gente faz o treino aqui. O espaço é bem bacana. Então, pessoal, acesse a comunidade online Caminho Karatê, acessando pelo site caminhokaratê.com ou ccmedia.com. Tem muitos artigos, lá você encontra os meus cursos, os meus e-books e o acesso à comunidade online Caminho Karatê, quando se fala de história, filosofia e a prática do Karatê. Tá bom? Quem gosta de Karatê tem que acessar esses sites aí. Beleza? Essa live foi transmitida simultaneamente para o canal Caminho Karatê e para o canal Sensei William. Te espero na próxima
Os.